Olá pessoal do YouTube, neste vídeo vou explicar para você de forma fácil, para você nunca mais esquecer, quando você estiver assistindo um jornal ou estudando, o que é regime de governo. Então, se é o seu objetivo aprender o regime de governo e não esquecer mais, bora para o vídeo. Regimes de governo são o modo como o governante ou o governo de um país ele estabelece a sua relação de poder com a população e com as outras instituições do Estado. Aliás, se você já que está aqui no vídeo, você precisa conhecer a nossa playlist de vídeos sobre política, onde eu explico vários conceitos, como o Estado e governo, que é muito importante para você entender o que são os regimes de governo, porque você não pode confundir regimes de governo com formas de governo, com Estado e governo, que é Estado. Estado é o país, é a definição abstrata do que é um país, do que é uma nação. E o governo é a organização que administra esse Estado. Então isso tem que ficar bem claro. Então eu já estou deixando aqui no card e na descrição do vídeo o link para a playlist e para esse vídeo para você aprender a diferença de Estado e governo. Mas, neste vídeo, vamos falar sobre regimes de governo. Os regimes de governo podem ser democráticos, autoritários ou totalitários. Novamente, é preciso tomar um cuidado para não confundir regime de governo com forma de governo. Forma de governo é lá a república presidencialista, monarquia parlamentarista, que também nós temos um vídeo que eu estou deixando no card e na descrição do vídeo para você poder ver assim que terminar este vídeo. Mas vamos então para as definições dos regimes de governo. Então, como eu disse, um governo ele administra o Estado durante um período. O Estado ele é essa figura abstrata que nós temos em mente de um país. E o governo é aquela parte administrativa dele, é um grupo de pessoas e organizações que vai administrar o Estado durante um determinado tempo. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que o Estado é permanente e o governo é transitório. Por que nós falamos que o governo é transitório? Porque hoje nós temos um governante, amanhã nós podemos ter outro governante e os governos e governantes vão se alternando, mas o Estado é o mesmo. Então, hoje nós temos um governante, amanhã poderemos ter outro. Então, os governos e governantes vão se alternando, mas o Estado permanece o mesmo. A estrutura estatal é a mesma, apenas são trocados os governantes e governos para administrar este Estado. Então, quando o governo ou governante ele é empossado, ele estabelece uma forma de lidar com as instituições e com a população. É essa forma de lidar, é essa forma de agir que vai definir se ele é democrático, se ele é autoritário ou se ele é totalitário. E é para isso que este vídeo foi feito, para você aprender a identificar cada um dessas categorias. Então vamos iniciar com o regime democrático. Um governo que estabelece um regime democrático na sua forma de agir, nós podemos dizer que ele é um governo que escuta as demandas da população, que interage bem com os parlamentares, com os representantes eleitos pela população, já que tem a separação do legislativo e executivo e o governo é executivo, então tem ali a estrutura do legislativo, que são os parlamentares eleitos pela população, que vão ter demandas, que vão aprovar leis. Então, o governo trabalha com essas instituições. Ele não precisa concordar com o que está sendo debatido, ele pode discordar, isso faz parte do jogo democrático, mas ele negocia, ele estabelece condições, ele apresenta seus projetos, contra-projetos ao que é proposto. Isso seria um governo de regime democrático. Ele debate com a sociedade civil, ele debate com a casa parlamentar, ele permite uma troca de ideias e deixa o jogo político acontecer de forma natural, de forma estabelecida pela Constituição do país. No regime democrático também é bem característico a liberdade de expressão, a possibilidade de todo cidadão se expressar, concordar ou discordar do governo,
apresentar suas demandas, apresentar suas opiniões sobre o que deveria ser feito, o que não está sendo feito da forma correta. Ou seja, no regime democrático há essa liberdade, há esse fluxo de troca de ideias sem restrições. Já no regime autoritário, a coisa muda de figura, pois nos regimes autoritários, o governo ele busca ter um controle maior sobre a vida pública e política dos cidadãos. Em regimes autoritários, não se tem tanta liberdade para expressar suas ideias, não se tem tanta liberdade para você disputar cargos eletivos dentro da administração pública. Então, você tem ali uma áurea sempre de incerteza. Você tem um controle maior, uma busca para controlar quem está falando, quem está expressando suas opiniões. Você tem sempre aquela tensão no ar. Você controla alguns aspectos da vida pública do cidadão para tentar controlar a opinião pública, para tentar controlar a opinião política. Então você tenta controlar as eleições, você tenta controlar quem vai se candidatar, certos partidos, certas ideias. Então isso já caracteriza um regime autoritário. Você não tem aquela liberdade da democracia, de um regime democrático, em que todos podem participar, vença quem for para ser eleito. Você não tem isso, você tem um controle maior para que certos grupos apenas possam participar do aspecto do poder, do aspecto político do país. Já os regimes totalitários, nós podemos dizer que são aqueles regimes que levam o regime autoritário ao extremo. Eles não controlam só a vida pública e a vida política dos cidadãos, eles controlam todos os aspectos da vida do cidadão. Então, nos regimes totalitários, além de definir quem pode participar da vida política, quem pode se eleger, quem pode expressar suas opiniões, eles também controlam a arte, eles também controlam o cinema, eles também controlam todos os aspectos que circundam a vida dos cidadãos. Não há liberdade para se defender o que se queira, há apenas liberdade para se defender aquilo que é permitido. Então, o governo é de determinada linha, você não pode ir contra essa linha. Você é obrigado, pelo menos publicamente, a defender essas ideias sob risco de ser perseguido, sob o risco de sofrer retaliações. Podemos citar exemplos assim mais claros deste modelo de regime de governo, como o nazismo, o fascismo e a União Soviética, que tratava muito duro os seus cidadãos e controlava de forma muito rígida as estruturas do poder dentro de seus países. Então, esses são exemplos muito claros de regimes totalitários para facilitar a sua compreensão. Aqui no Brasil, nós podemos citar dois exemplos de regimes autoritários, para deixar como exemplo para você também entender de forma mais fácil. Um foi o Estado Novo, do regime de Vargas, que Vargas estabeleceu assim que chegou ao poder na década de 30. O Estado Novo, estabelecido por Vargas, é um regime autoritário, e também o período do regime militar pode ser caracterizado como um regime autoritário, já que também controlava aspectos da vida política e pública da população. Mas nem o Estado Novo de Vargas, nem o regime militar podem ser caracterizados como regimes totalitários, como eu expliquei anteriormente dos exemplos que eu dei, pois eles não chegaram nesse aspecto de controle da vida dos cidadãos, mas eles podem ser caracterizados como regimes autoritários. E regimes democráticos, nós temos alguns exemplos mais clássicos, ali como os Estados Unidos, tradicionalmente mantém um regime democrático em seus governos, o Reino Unido, que também historicamente mantém um regime democrático. Então, nós podemos deixar esses dois países aí como exemplos de democracias. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários se você tiver alguma dúvida ou sugestão para o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. E se já é inscrito, acompanhe os outros vídeos do canal. Muito obrigado e até o próximo.